Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Jéssica e hoje eu vim falar do livro Perturbações Espirituais, tá? Psicografia de Divaldo Franco, de Manuel Filomeno de Miranda, tá? Esse é o espírito. Nesse livro, nós encontramos lições valiosas, tá? O foco aqui está na casa espírita, achei muito legal, tá? Por quê? Porque nós achamos que as casas espíritas são perfeitas, mas nós esquecemos que ali dentro, muitas vezes, é onde estão os maiores obstáculos e dificuldades, tá? Para a gente se aperfeiçoar. Então, esse livro, ele fala desde o comportamento dos trabalhadores, muitas vezes o oposto daquilo que a doutrina ensina, ou até mesmo o exemplo de Jesus ensina, médiuns, até como o trabalho acontece do lado espiritual, ou seja, dos desencarnados, né? Dos espíritos. Então, fala-se bastante sobre como é feito o trabalho de desobsessão, da visão dos amigos socorristas, né, do outro lado. Temos vários casos que ocorrem e tendo a explicação bastante clara de como se dá o processo obsessivo, os motivos e o que é feito para tentar encerrar esse ciclo da obsessão. Então, é muito legal, tá? E é um tipo de livro que você lê e consegue visualizar, tá? Como se você estivesse assistindo um filme na sua cabeça. Então, eu gosto muito desse tipo de leitura. Temos um pouco da história falando sobre as guerras, né? Estamos novamente vivendo guerras. E como temos ainda espíritos em busca da sua justiça contra Jesus, gente, até hoje, tá? Uma vez que muitos usaram o nome de Jesus para cometer verdadeiras barbáries, né? Como a gente sabe na história. Claramente vemos que muitas situações narradas no livro, ocorridas na casa espírita da história, que tem aqui, né, nesse livro, e em outras, são comuns em várias outras, tá? Eu mesma já vi alguns desses casos nas casas em que já estive. Então, é bem legal porque gera identificação, tá? E assim, apesar de ali ser uma história, a gente consegue ver, né, que essas histórias, elas se repetem em várias casas espíritas que a gente frequenta, né? Então, isso é o quê? O homem, né? Não são os espíritos, é o homem. E quando eu digo isso, né, eu tô dizendo o seguinte, as pessoas culpam os obsessores, mas o obsessor, ele só vai participar daquilo que você chama ele para participar, tá? Então, comece por você. Você que tem que mudar. O obsessor vai mudar depois que você mudar. Fala-se que falta humildade, seriedade e seguir de fato a doutrina como ela é, sem inventar ou adaptar seus ensinamentos de acordo com a necessidade dos humanos que estão representando-a. Então, a gente tem visto isso muito, tá, hoje em dia. Como eu falei para vocês, né? As pessoas até têm mania de falar que é espírita kardecista. Gente, não existe isso, tá? Ou você é espírita, ou você é espiritualista se você segue, né, o espiritismo meio que misturando com outras coisas, tá? Então, só para esclarecer, a Umbanda não é espiritismo, tá? O Candomblé não é espiritismo. Como o próprio nome diz, são outras religiões espiritualistas, né? O espiritismo é espiritualista. Então, não misturemos aí o que se ensina nessas com o espiritismo. Mas eu vejo que muitas pessoas, né, aí como eu já falei para vocês, eu morei em 3 estados, então eu já fui em várias casas espíritas diferentes, tá? E sempre vejo que tem algumas pessoas que fazem confusão, né? Às vezes essas pessoas vieram de outras religiões, né, espiritualistas, e aí elas querem incorporar seus conceitos dentro do espiritismo, mas não, gente, não façam isso, tá? Não é assim que funciona. A gente não dá opinião, tá? Quando você vai passar um ensinamento, por exemplo, você vai falar o evangelho, né, como está lá, você não vai dar sua opinião, porque não é assim que funciona, tá bom? Não vai ensinar sua opinião para as outras pessoas, você vai ensinar os ensinamentos, né, de acordo com o que estão lá, e não de acordo com o que você interpretou. Vemos aqui muito, né, brigas entre trabalhadores, tenho certeza que você já viu várias, grupinhos fechados também, vários, cargos que nem deveriam existir e pessoas sendo colocadas como exemplos a serem seguidos. Isso aqui é o maior problema, a colocar pessoas como referência, sendo que a única e real referência por trás da doutrina deve ser Jesus, né? Sendo ele o único em estado perfeito e podendo então ser modelo para nós. Então, gente, o modelo a ser seguido não é o presidente da sua casa espírita, ou da minha, ou de outra, não é, tá? É Jesus. Então,
Nós temos que parar de endeusar as pessoas, né? Nós temos essa mania, gente. Mas não deve ser feito isso, tá? Nem palestrante. Não é porque o palestrante fala que ele é perfeito. Muitas vezes ele fala, porém ele não faz nada do que ele fala. Então, né? Como nós não sabemos, então vamos nos manter seguindo o modelo seguro que é Jesus. Também comenta-se sobre a questão dos cursos e estudos, que muitos apenas os fazem pelos títulos, mas que isso nada representa quando não existe desejo legítimo e exclusivo de fazer o bem e seguir os ensinamentos de Jesus. Temos pessoas que pouco ou nada estudaram, mas exercem suas funções embasados no amor e exemplo de Jesus, e muitas vezes esses são os menos ouvidos. Gente do céu, quantas pessoas dando cursos, tá, nas casas espíritas, ou que já fizeram todos os cursos, mas não tem sensibilidade nenhuma, tá? Nenhuma. E você vê essas pessoas brigando, fazendo panelinhas, criando confusão, então, querendo modificar a doutrina, né? Colocando as suas opiniões, sabe? Então, assim, né? A gente sabe que tem bastante isso. Devemos ter muito cuidado para não colocarmos nosso foco nas coisas erradas. Estamos aqui para servir a Deus com seriedade. Faz-se necessário abrir mão de coisas e insistir nos estudos e buscarmos fazer o bem e o certo sempre. Devemos ser exemplos, uma vez que estamos todos representando o Espiritismo 24 horas, tá? Né, muito bom falar isso, por quê? Porque, né, nós esquecemos, às vezes, como que a coisa é. E é assim, vou contar para vocês, tá? Muito cuidado, espíritas, queridos espíritas, que nós esquecemos, né, o objetivo de estarmos aqui na Terra, e aí muitos de nós começamos a buscar, né, o foco nas coisas erradas, né, muitas vezes coisas materiais, tá? E todos estamos aí passíveis de acontecer, passar por isso, né, mas aí cabe a nós buscarmos voltar, né, para o caminho correto. E lembrar que nós representamos o Espiritismo, tá? Então, a gente sempre escuta isso nas palestras, né? Que as pessoas, quando sabem que nós somos espíritas, elas já falam assim, ó, se você fizer uma coisa, tá? Errada, por exemplo, mas aí, ó, tá vendo? É espírita, por isso que fez isso. Então, cuidado, tá? Representantes aí do Espiritismo com a conduta de vocês, porque ela tem peso, tá? Muitos se esquecem disso, né? Então, não somos espíritas apenas dentro do centro, vamos lembrar disso. Nossa conduta fora dali também reflete em nossa vida e às vezes de formas devastadoras, né? Então, muitos de nós, dentro do centro, somos uma coisa e fora outra totalmente diferente. E isso é um grande problema, né? Porque nós enganamos as pessoas encarnadas, as desencarnadas não, então todas as suas atitudes vão atrair, né? Sejam espíritos bons ou maus. Busquemos aprender e não continuarmos insistindo nos mesmos erros. A doutrina nos permite, com mais facilidade, o autoconhecimento, entendendo quais são as nossas más inclinações, para que possamos corrigi-las com todos os nossos esforços. Então, gente, você vai conhecer-se a si mesmo para você fazer algo a respeito, né? Não é só para você saber que você tem problemas com bebida, não é só para você saber que você tem problemas com drogas, com cigarro, que você fala mal dos outros, né? Que você age no mal. Não é só para isso. Você não sabe só por saber, você sabe para você poder fazer algo a respeito, né? Para você mudar para melhor, para você combater as suas más inclinações, as suas más tendências. Então, busquemos, né? Entender no que nós erramos, para então podermos corrigir, né, enquanto é tempo. Não vamos esperar nós precisarmos de uma nova chance, né, uma nova encarnação, para então nós buscarmos corrigir aqueles erros que nós já sabemos que temos. O mal não quer ver o progresso do Espiritismo, e com ele o esclarecimento e a evolução, porque nós sabemos que o Espiritismo traz isso para nós, né? Não sejamos facilitadores dessa tarefa do mal, né? Com nosso orgulho, egoísmo, ignorância e más tendências. Cabe a nós, trabalhadores, buscarmos tornar nosso ambiente da casa espírita melhor e, com isso, fazermos o nosso trabalho de forma correta, atendendo a todos que venham nos solicitar auxílio
tá? Então, trabalhadores, né, assim como sou trabalhadora na casa espírita, vamos nos vigiar, né, para corrigir nossas tendências inadequadas, né? Vamos buscar permanecermos aí no caminho do bem, no caminho correto. E nós é que fazemos a nossa casa espírita. Se a sua casa espírita que você frequenta não está legal, verifique, né? Se precisa começar por você as mudanças. E aqui tem um lembrete muito bacana, que é: os grandes trabalhadores da doutrina não tinham nada de material, inclusive Jesus, né? Muitas vezes, além da própria roupa, vamos nos lembrar disso sempre. A casa simples atende tão bem quanto o prédio mais luxuoso. Então, ao invés, né, da gente ficar focado em ter edifícios luxuosos, né, casas espíritas ostentando, vamos nos ater, né, ao que Jesus ensinou, que é a simplicidade, tá? Que aí nós estaremos no caminho certo e cuidando, né, para manter nossa moral em dia também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dessa resenha. É um livro muito legal, gente. Quem trabalha em casa espírita, principalmente, deveria ler, tá? Até o próximo. Comenta aí se você já leu e gostou.